Nosso encontro para tratar do tema, na verdade é um painel que vai tratar do tema inovação e inteligência organizacional, com a participação da Joana Carolina Lins Pereira, que é juíza federal da Seção Judiciária de Pernambuco, vai falar sobre o legado da rede de inteligência da Justiça Federal da 5ª Região, e o Elias Jacob de Menezes Neto, professor e doutor em Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, para falar sobre a inteligência artificial e a gestão do conhecimento. Então... Pois é. Queridíssima Joana, seja bem-vinda. Essa sabe das coisas, viu, Piccoli? É minha antecessora, era juiz auxiliar da presidência por dois biênios, né? Agora tenho a honra de sucedê-la. Essa sabe das coisas, além de ser uma figura muito querida entre nós na 5ª Região. Daqui a pouco a gente vai ter a oportunidade também de apresentar o nosso não menos querido Elias Jacó. Mas, Joana, você tem a palavra, estamos ansiosos para ouvi-la. Seja muito bem-vinda, minha querida. Ô, Marco Bruno, boa tarde. Obrigada pela saudação elogiosa e não merecida, né? A gente sempre agradece, mas acredita aí a amizade, os elogios que foram feitos. Boa tarde também a Piccoli, ao meu prezado professor Elias Jacob, que integra o painel, e a todos os que nos assistem. Professor Elias, eu inclusive já fui sua aluna, acho que não vai se recordar, mas bem recentemente houve aquele curso sobre justamente inteligência artificial, e eu estava lá entre suas alunas, né, colhendo aí os subsídios para um assunto que realmente assim está na crista da onda, é um assunto interessantíssimo e ainda um campo vastíssimo a ser explorado. Mas, bem, no que toca à minha parte, eu fiquei de falar aqui sobre a rede de inteligência, mais especificamente aqui da rede de inteligência da 5ª Região, mas antes de chegar na rede de inteligência da 5ª Região, claro, queria falar um pouquinho sobre os próprios centros de inteligência, e aqui, claro, render uma homenagem ao meu amigo Marco Bruno, que foi, digamos, um dos pais da ideia dos centros de inteligência, né? Foi lá na Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, onde houve a gênese, digamos assim, dos centros de inteligência. Então, o doutor Marco Bruno realmente tem uma certa paternidade, digamos assim, sobre a rede de inteligência no Brasil inteiro, né? Essa ideia realmente surgiu, teve sua gênese lá no Rio Grande do Norte. Os centros de inteligência, não queria aqui chover no molhado, mas para dar algumas noções, digamos assim, algumas explicações básicas, né? Os centros de inteligência eles têm como objetivos principais a prevenção de litígios, a gestão de demandas repetitivas e o gerenciamento de precedentes, né? Eu vou, inclusive, mais à frente, dar alguns exemplos de cada uma dessas atuações. É uma política pública, né? Uma política que, inclusive, como a gente vai ver, foi adotada agora em todo o judiciário com o expresso incentivo, digamos assim, do Conselho Nacional de Justiça, através de uma resolução, também por parte do CJF, como a gente vai ver, foi expedida uma resolução sobre a criação de um centro nacional, digamos assim, de inteligência do Poder Judiciário Federal. Então, é realmente uma política que o Poder Judiciário abraçou, porque se viu realmente que havia ali uma ideia que poderia gerar frutos excelentes a serem colhidos pelo Poder Judiciário como um todo, né? E não apenas na Justiça Federal. Então, se faz, nesses centros de inteligência, hoje cada estado tem o seu, se faz um monitoramento contínuo da litigiosidade, se identificam entraves à prestação jurisdicional e se preparam, né, se confeccionam, digamos assim, notas técnicas para se tentar solucionar os eventuais problemas, digamos assim, que estejam aparecendo nessas localidades. Alguns problemas são pontuais, né, de alguns estados ou de uma ou outra região, mas, claro, também há problemas que são, digamos, são nacionais, né, e alguns deles, inclusive, já envolveram a atuação do Conselho da Justiça Federal e até do próprio Conselho Nacional de Justiça. Então, como eu estava dizendo,
Os centros de inteligência surgiram ali na seção judiciária do Rio Grande do Norte, mas assim, cresceram de importância e hoje em dia são adotados em todo o judiciário brasileiro. Em 2018, o Conselho da Justiça Federal editou uma resolução, a Resolução 449, de outubro de 2018, e se criou ali o Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal, presidido pelo Corregedor-Geral da Justiça Federal. Isso em outubro de 2018. 2 anos depois, em outubro de 2020, também o Conselho Nacional de Justiça editou sua resolução, criando o Conselho Nacional do Poder Judiciário, e desse conselho participa o presidente do Conselho Nacional de Justiça. Então, vejam aí que foi algo que cresceu de tamanha importância e hoje envolve todo o Poder Judiciário. Essa resolução do Conselho Nacional de Justiça, inclusive, ela determinou que todos os tribunais regionais federais, todos os tribunais de justiça e todos os tribunais regionais do trabalho criassem, no prazo de 60 dias, os seus centros próprios de inteligência. Então, assim, para descer mais alguns casos concretos, eu poderia citar aqui alguns exemplos de atuação do Poder Judiciário ou dos conselhos que eu mencionei nessa gestão, né, de demandas repetitivas ou de precedentes, ou na prevenção de litígios. Bem recente, assim, no ano passado, né, quando tivemos aí o início da pandemia, nós do Judiciário Federal, tivemos uma participação relevante do Conselho Nacional de Justiça no que diz respeito às ações envolvendo o auxílio emergencial. Foram várias reuniões presididas ali pela conselheira Maria Tereza Willi, essas reuniões, inclusive, sob o patrocínio do LIODES, né, que é o Laboratório de Inovação, o Laboratório de Inovação lá do CNJ, e o Gabinete de Crise da Covid. Então, foram realizadas essas reuniões, principalmente com a participação da DataPrev, né, e ajudaram, assim, se colheram frutos bem proveitosos, porque, através dessas tratativas com a DataPrev, foi que se conseguiu acesso, por parte do Poder Judiciário, aos sistemas da DataPrev e mesmo aos resultados, né, das análises que a DataPrev estava fazendo em relação aos pedidos de auxílio emergencial. Então, foi, assim, uma atuação coordenada e conjunta, uma articulação institucional importante que se fez ver para poder auxiliar no processamento e no julgamento desses casos envolvendo auxílio emergencial. Houve, inclusive, várias situações em que se resolveram os casos do auxílio emergencial na fase pré-processual, né? Evitando, inclusive, o ajuizamento das ações propriamente ditas, né? Então, essa foi uma gestão que foi feita com a participação de todos os TRFs e do CNJ, né, num assunto assim muito importante, muito candente, que era a questão do auxílio emergencial. Também o CJF, recentemente, promoveu várias reuniões em um assunto que envolvia a Caixa Econômica Federal, que era o DPVAT. O DPVAT passou a ser responsabilidade da Caixa Econômica, então, no intuito de prevenir os litígios, né? No caso anterior do auxílio emergencial, eu estava falando ali de gestão de demandas repetitivas. Agora, eu estou trazendo um exemplo de prevenção de litígios. Então, essas tratativas que foram feitas dos 5 TRFs, com a mediação do Conselho da Justiça Federal, envolvendo a Caixa Econômica, foi realmente uma tentativa, aliás, uma iniciativa bem sucedida de assim, preparar o judiciário, né, e preparar todo o entorno para receber essas ações do DPVAT, mas, mais do que isso, já se estabeleceu ali com a Caixa Econômica, digamos assim, procedimentos e acesso a sistemas, tudo que poderia facilitar a tramitação e o julgamento desses processos. E um exemplo aqui, para finalizar, no que diz respeito à gestão de precedentes, na verdade, eu vou mencionar um evento que houve aqui no TRF da 5ª Região, uns 2 anos atrás,
3 ministros do Superior Tribunal de Justiça, ministros que integram a Comissão de Gestão de Precedentes, eles vieram ao TRF, foi o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, a ministra Suzete Magalhães e o ministro Rogério Schietti, eles vieram ao TRF da 5ª Região justamente, eles vieram ao TRF da 5ª Região e visitaram outros tribunais também, no intuito de incentivar os tribunais nessa missão de gestão de seus precedentes. Eles, como ninguém, sabem da importância dessa iniciativa, né, porque, afinal de contas, são eles que recebem os recursos lá no Superior Tribunal de Justiça, mas, enfim, o que eles realmente estavam procurando, o que eles estavam buscando era estimular essas iniciativas por parte dos tribunais locais, né? Eles queriam estimular os presidentes dos tribunais, no nosso caso, o vice-presidente, a identificar realmente as matérias, né, as matérias que pudessem ser representativas de controvérsia de muitos processos, né, que estivessem aguardando uma solução por parte do STJ, e também vieram incentivar a identificação e julgamento dos IRDEs, né, os incidentes de resolução de demandas repetitivas. Bom, mas feito esse introito aqui a respeito dos centros de inteligência, que eu achei importante para contextualizar, o que eu queria ressaltar é que a rede de inteligência ela precisa realmente da colaboração de todos, porque para que a gente possa identificar esses casos, né, que demandam a atuação da rede de inteligência, a gente precisa que as situações, né, as demandas, os problemas, os imbróglios cheguem até nós, né? Então, o que eu queria frisar é que a rede ela não é uma rede exclusiva, ao contrário, ela é uma rede inclusiva, não é um clube seleto, né? Nós, muito ao contrário, nós incentivamos e agradecemos a participação dos que quiserem participar, né? Juízes, servidores, estagiários, professores, parceiros, né, como, por exemplo, a Defensoria Pública da União. Recentemente, a DPU ela nos procurou e fizemos uma reunião bastante proveitosa aqui em Recife, porque, afinal de contas, também ela é um órgão importante de recebimento das súplicas, das demandas da sociedade, né? Sobretudo, claro, no caso da DPU, da população mais desfavorecida. Então, colegas, o que eu queria realmente deixar registrado é essa necessidade, essa súplica que a gente faz de que colaborem com a rede de inteligência, ou, se preferirem, através do canal local, que seriam os centros locais de inteligência, né? No caso, aqui em Pernambuco, eu estou coordenando o Centro de Inteligência aqui de Pernambuco. No Ceará, é o colega André Silveira. No Rio Grande do Norte, José Carlos Dantas. Na Paraíba, Rogério Abreu. Em Alagoas, Gustavo Mendonça. E, em Sergipe, a gente tem a doutora Lidiane Bonfim. Perdão. O telefone aqui tocou na hora que eu estava falando. Mas, bem, já que a gente está aqui num painel, né, envolvendo inteligência humana e inteligência artificial, eu achei que seria interessante fazer aí uma abordagem que envolvesse as duas, digamos assim, inteligências, né? Porque a gente sabe que determinadas iniciativas, determinadas atividades sempre vão demandar a participação humana, mas, aliás, cada vez mais a gente precisa do auxílio da TI, né, e também agora da inteligência artificial na consecução dos nossos objetivos. Eu vou dar um exemplo aqui de uma atuação do Centro de Inteligência aqui de Pernambuco, que, assim, logo nos primeiros meses de sua instalação, conseguiu resolver uma situação que gerava bastante prejuízo aos cofres do INSS, da Previdência Social, né? O INSS, historicamente, tinha um problema
de pagamento de benefícios a beneficiários que já haviam falecido, né? Havia ruído na comunicação entre os cartórios e o INSS, de maneira que a pessoa falecia e o INSS continuava pagando os benefícios, né? Isso gerando até bilhões em prejuízo para o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Né? E houve, então, uma atuação bastante relevante aqui do Centro de Inteligência de Pernambuco. Na época, o coordenador era o juiz colega Luiz Bispo, e o centro aqui de Pernambuco, em articulação com a Corregedoria do Tribunal de Justiça local, aqui de Pernambuco, eles conseguiram, né, porque a Corregedoria do TJ é o órgão ao qual estão vinculados os cartórios de registro. Então, eles conseguiram, através dessa articulação, depois promover a interoperabilidade, a comunicação, melhor dizendo, entre os sistemas, de maneira que o INSS passasse a receber, em um tempo menor, essas comunicações de óbito e efetivamente recebesse, né, porque muitas vezes acontecia de não receber. Então, o INSS passou a receber essas comunicações de óbito de maneira a evitar o pagamento de benefícios a segurados já falecidos. Né? Então, houve aí realmente uma atuação do Centro de Inteligência de Pernambuco, um diálogo interinstitucional, eu diria, bastante importante para evitar esse prejuízo aos cofres da Previdência. Né? Aí, o que é que a gente vê aqui? A gente vê realmente uma atuação humana, né? Porque havia a necessidade desse diálogo interinstitucional para que a questão fosse resolvida. Né? Então, evidentemente, numa situação como essa, não seria a máquina que poderia resolver o problema que havia sido criado. Né? Essa articulação, esse diálogo, sempre vão precisar da atuação humana, né? Sobretudo da atuação das pessoas diretamente envolvidas e que sabem como lidar e resolver, e quais os caminhos para resolver essa situação. Porém, contudo, todavia, a gente tenho certeza de que a ciência de dados e a inteligência artificial também muito poderiam ajudar, na verdade, podem ajudar, né, a rede de inteligência da Justiça Federal e de todo o Judiciário. Né? Eu diria que o Judiciário ele ainda está engatinhando em vários aspectos de gestão, né? E especialmente em análise de número, né? Previsão de tendências, tomada de decisões com base nessas análises de número. Eu acho que a gente ainda tem muito mesmo a caminhar nessa direção. Hoje, o Judiciário ele mal faz ciência de dados, né? A gente ainda está engatinhando e, mesmo assim, essa análise que se faz, né, no mais das vezes, é de uma forma não sistemática. Né? Então, eu acho que, assim, algo que seria extremamente proveitoso, aproveitando a presença aqui do professor Elias e de tantas pessoas gabaritadas, eu acredito que essa análise sistematizada, organizada, né, profissionalizada, seria de extrema importância para o Poder Judiciário, sobretudo falando aqui de um judiciário com um alto índice de demandas massificadas. Né? A gente tem muitas demandas repetitivas, claro, também tem muitas demandas não repetitivas, mas é justamente esse trabalho de identificação, de separação, de melhor triagem, de melhor gerenciamento dos nossos processos e dos nossos recursos humanos que a gente precisa realizar melhor. Eu, inclusive, me recordo aqui de uma propaganda, um comercial que está até aparecendo bastante na TV agora, eu não sei se já tiveram a oportunidade de ver, mas é uma moça que é de uma empresa, uma grande empresa de informática, mas eu não vou aqui mencionar o nome, mas ela abre assim um notebook e fala, né, das possibilidades que a empresa pode fazer para ajudá-la a apurar os dados, a fazer levantamento de necessidades
da sua empresa e, com base nesses levantamentos, nesses dados, tomar as decisões da empresa, né? Aí eu acho que é justamente... Aí depois ela fecha o notebook e vai brincar com o cachorrinho, porque é como quem diz assim, bom, agora eles vão resolver tudo para mim, para eu poder viver a minha vida. Aí o que é que a gente vê aqui no judiciário? O que a gente vê no judiciário é, como eu estava dizendo, a gente ainda está engatinhando no que diz respeito a essa análise, a essa análise do mundo de dados que a gente tem, né? O judiciário realmente trabalha com uma imensidão de números, de nomes, de processos e de assuntos, mas a gente tem muito a caminhar ainda no que diz respeito à organização dos nossos processos. Eu falo aqui processos no sentido mais amplo possível, né? E no que diz respeito, inclusive, ao dimensionamento, à distribuição da nossa força de trabalho, né? São assuntos, inclusive, que eu acho extremamente interessantes. A gente ainda está fazendo jurimetria de uma forma assim muito, eu diria, amadora, né? Então, eu acho que a ciência de dados e a inteligência artificial tem muito a nos ajudar. Professor, eu estou tomando aqui muito cuidado para não confundir os conceitos de ciência de dados e inteligência artificial, que eu me lembro que os professores fizeram questão que a gente diferenciasse no curso, mas depois aí o senhor, se for o caso, explica melhor para a gente e para os que nos assistem essa distinção. Mas, enfim, o que nós precisamos realmente é melhor analisar e dimensionar esse mundo de números e de dados que a gente possui para poder tomar as decisões com base nessa análise, né? Eu acho que é isso realmente que falta muito no Poder Judiciário, é justamente essa análise que balize as decisões de gestão por parte do judiciário, seja no âmbito de corregedoria, seja no âmbito de presidência, seja no âmbito de tribunal local, seja no âmbito dos conselhos superiores. Então, realmente, eu acho que isso aí é um caminho que a gente tem muito a percorrer. E claro que, falando aqui de inteligência artificial, eu acho que ela teria muito a nos ajudar, justamente identificando estou aqui dando alguns exemplos, né? Mas aí depois a gente pode trabalhar melhor em relação a isso. Mas, não sei, identificando distorções na média de distribuições, né? Identificando distorções no próprio dimensionamento das competências da jurisdição de cada vara. Enfim, identificando gargalos, né, dentro das varas ou do próprio Poder Judiciário, dos tribunais, identificando excessivo ajuizamento de processos de determinada matéria ou em determinada localidade. Enfim, eu acho que há um número grande de serviços, de tarefas que poderiam ser executadas com a ajuda da TI, né, e aqui, ou ciência de dados, ou inteligência artificial, ou ambas, aí o professor depois explica melhor a distinção entre uma e outra, mas eu acho que o futuro do judiciário depende realmente de uma combinação aí entre a nossa inteligência e a inteligência da máquina. Mas eu vou encerrando por aqui, agradecendo a oportunidade e elogiando a organização do evento. Passo a palavra aqui para o professor Elias, eu não sei, eu acho que o doutor Marco Bruno ainda vai fazer a introdução, a apresentação, digamos assim, do professor Elias, mas fico aqui à disposição e incentivando, mais uma vez, a colaboração de todos com essa rede de inteligência que a gente tem na 5ª Região e no Poder Judiciário. Muito obrigada a todos, estou aqui à disposição. Muitíssimo obrigado, Joana. Vamos, mais uma vez, tocar fogo aí no chat do YouTube, porque você realmente nos brindou com uma brilhante palestra, como não poderia ser diferente, né? Você realmente é um grande patrimônio que nós temos na nossa região, uma juíza reconhecidíssima pela competência, pela dedicação, pela capacidade de gestão, né? Pelo rigor técnico. Então, você realmente não poderia estar fora desse evento e, sobretudo, participando
dessa outra iniciativa, que não é esta, mas que é paralela a esta, da Rede de Inteligência da Justiça Federal da 5ª Região, cujo pressuposto, do ponto de vista organizacional, é o mesmo da Rede de Inovação, Piccoli. Maravilha. Vamos chamar, então, o Elias? Vamos lá. A doutora Joana fica conosco para acompanhar. E vamos convidar, então, o Elias Jacob de Menezes Neto, que é professor e doutor em Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, para falar sobre inteligência artificial e gestão do conhecimento. Perfeito. Depois da palestra, depois do painel, que a gente vai sortear o livro da Nova Economia, e ao final, a gente tem mais 5 livros, mas só no final da tarde. Perfeito. E aí façam barulho no chat pelo livro, porque senão não haverá sorteio. Só você talvez não saiba, mas Elias é parceiro do Centro de Inteligência, dos Centros de Inteligência, acho que ele vai ter a oportunidade de falar um pouco a respeito. Eu tenho a honra de, com ele, ter um projeto registrado na UFRN de pesquisa sobre o tema, envolvendo, Joana, a inteligência artificial. Ele vai falar um pouco a respeito. Mas é isso, Elias, com a palavra, estamos ávidos por ouvi-lo. Muito boa tarde, doutor Marco Bruno, meu colega de UFRN, meu professor, meu parceiro de pesquisa. Boa tarde, doutora Joana, a todos que estão aqui nos assistindo agora. Eu vou falar hoje sobre inteligência artificial, mas a doutora Joana me deixou com a missão de fazer a distinção entre ciência de dados e inteligência artificial. Então, antes da gente começar, eu colocar o slide aqui para todos vocês, eu queria fazer essa distinção. Quando a gente fala de ciência de dados, e nós temos um projeto junto ao Centro de Inteligência da Justiça Federal do Rio Grande do Norte sobre esse tema, nós estamos falando em utilizar o conhecimento que nós conseguimos extrair de um grande volume de dados para indicar decisões do ponto de vista da gestão. Então, nós, seres humanos, analisamos aquele dado e procuramos dar respostas às nossas angústias. Quando a gente trata de inteligência artificial, por outro lado, nós ainda temos essa grande massa de dados, nós ainda temos as nossas angústias, mas nós estamos pedindo para a máquina nos ajudar a tentar resolvê-las. Então, como é que esse comportamento vai ser no futuro? Como é que vai acontecer? Então, em resumo, quando a gente fala de ciência de dados, nós estamos falando do hoje e do passado. Quando a gente fala em inteligência artificial, nós geralmente estamos falando do hoje e do futuro. Então, acho que esse guia temporal ele é muito útil para que a gente possa entender a diferença de uma coisa e da outra. Eu vou compartilhar aqui brevemente minha tela com todos vocês. Tomara que dê certo. Imagino que já tenha dado certo. E aí nós podemos seguir para falar sobre o tema da IA. E a minha pergunta é, quem tem medo da IA no Poder Judiciário? É muito comum a gente ouvir alguns receios quando nós falamos de IA no Poder Judiciário. Então, como a própria doutora Joana já trouxe, ela foi minha aluna em uma turma, então, nessa interação com magistrados, servidores, a gente percebe que existem um certo receio. Mas será que eu vou perder meu trabalho? Como é que funciona esse tema da IA no Poder Judiciário? E eu estou aqui para desfazer alguns desses mitos. Certo? E o primeiro grande mito é de que os agentes inteligentes são, na verdade, aquela inteligência artificial geral, aquele Terminator do filme, que volta do futuro e é um ser consciente que decide, que toma suas próprias decisões e que independe dos seres humanos. Talvez um dia a gente chegue lá, tá? Mas não é isso que a gente fala quando nós estamos falando de inteligência artificial e agentes inteligentes. Na verdade, quando a gente fala de IA, nós estamos falando de uma pequena peça de um grande quebra-cabeça. E esse grande quebra-cabeça é, na verdade, o processo judicial. Então, na verdade, não só o processo judicial, mas qualquer processo que a gente consegue mapear ou gerenciar, a gente pode inserir pequenas etapas decisórias no fluxo desse processo que vão auxiliar auxiliar a dar uma maior celeridade àquele processo. Então, percebam, a gente não tem um agente autônomo que decide do início ao fim daquele processo. Não, a gente tem um pedaço de software que, junto com todo aquele conjunto de software, pode nos ajudar a otimizar aquele processo. Então, é sintomático, por exemplo, que a gente vê os
sistemas processuais eletrônicos que a gente tem à nossa disposição hoje, eles são uma mina de ouro. No entanto, eles ainda lidam com o processo judicial na mesma lógica, né, que a gente lida com o processo de papel. O JE tem caixas, né? Então, percebam, a gente ainda a gente mudou o meio, né? A gente não adicionou inteligência. Então, existem diversas etapas daquele processo e não é que o robô vai decidir o resultado daquele processo, mas que um robô poderia nos ajudar a identificar potenciais problemas, a tomar algumas ações que são mais de ordem procedimental, e até mesmo a sugerir, né, por exemplo, o texto de uma decisão judicial. Né? Então, a gente trabalha muito com a ideia do human in the loop. Então, coloca o ser humano como parte desse processo de ação do robô. Com isso, você ganha a celeridade de ter um agente inteligente contribuindo no resultado, né, no segmento daquele fluxo, mas, por outro lado, a gente ainda mantém o controle do ser humano como responsável por aquela decisão. Então, eu fiquei aqui responsável de trazer um exemplo, né, que é uma pesquisa recente que eu estou realizando junto com o meu coautor, que é o Dr. Marco Bruno, a respeito de previsão de resultados de recursos interpostos nos juizados especiais federais da Quinta Região. Mas aí, para que fique muito bem claro, essa inteligência ela é uma etapa de um processo muito longo. Então, nós temos outros exemplos, citando bem rapidamente. Nós temos o caso, por exemplo, de um software que foi desenvolvido na residência em TI da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, com a UFRN, inclusive um trabalho que eu orientei, e era o desenvolvimento de um software capaz de identificar, a partir da leitura da petição inicial, se seria necessária a realização de perícia naquele processo dos juizados especiais federais e, caso fosse necessário, identificar qual a especialidade do perito para aquela situação narrada na petição inicial. Então, percebam, o robô ele vai decidir, ele vai determinar a realização de perícia? Não. Mas imaginem que esse robô é uma peça de um grande fluxo em que uma sequência de etapas, né, acontecem e que algumas dessas etapas podem ser automatizadas, podem ser facilitadas por essa tecnologia. O robô decide se vai ter perícia? Não. Mas ele pode muito bem ajudar para que a gente, por exemplo, separe os processos que necessitam de perícia dos processos que não necessitam de perícia. Tá certo? Mas eu não vou falar desses robôs que tratam do presente, né? Quando a gente fala de um robô que vai identificar se é necessária a perícia ou não naquele processo, nós estamos falando de um robô que decide a partir do presente. Então, ele atua no hoje. O que eu quero falar é uma coisa que talvez soe muito mais mágica, né? Pelo menos quando eu penso nesse tema, eu penso ele como realmente mágico, que é prever o futuro. Na verdade, modelar o futuro. E aí, quando a gente fala em modelar o futuro, nós estamos falando mais ou menos como a previsão do tempo. Tá? Então, nós estamos modelando um cenário possível. É o resultado certo? É um resultado garantido? Não. É um resultado probabilístico do que pode acontecer naquele futuro. Certo? E aí, como exemplo, eu trago esse robô que eu mencionei. Esse robô tem uma tarefa específica e única. É, a partir do texto de uma sentença dos juizados especiais federais da Quinta Região, definir se o recurso eventualmente interposto contra aquela sentença será provido ou não. Né? E aí, a gente poderia treinar só esse robô para saber qual é o comportamento dele, mas nós não teríamos o comparativo com seres humanos, que é o que o que realmente a gente quer comparar o resultado desse robô. Porque perceba, se eu conseguir agilizar em 30 minutos a análise de um ser humano em uma vara por processo, ao final de um ano, considerando toda a Quinta Região, quantas mil horas eu vou ter economizado de trabalho do Poder Judiciário? Então, a gente ganha, na verdade, aí pela escala, certo?
Mas aí a gente comparou o robô, a gente treinou o robô e comparou com seres humanos. E aí nós precisávamos de voluntários que nos ajudassem a estabelecer qual era o nosso baseline, né? Qual era aquele valor que nós poderíamos esperar de seres humanos. Então, nós conseguimos aí a colaboração valiosíssima de 22 pessoas, todas integrantes da Justiça Federal, foram 5 magistrados e 17 servidores. Na média ponderada pela participação de cada um, a gente tinha uma média de 12 anos de experiência no Poder Judiciário Federal para esses seres humanos. E aí nós pedimos para que esse grupo fizesse a mesma tarefa. Esse grupo, ele ao todo, ele conseguiu ler 710 sentenças, e a partir da leitura dessas 710 sentenças, eles tentavam prever o resultado daquele processo na turma recursal. E aí, com isso, nós coletamos, né, nós fizemos o cálculo para saber qual seria o número necessário, e chegamos a esse número de 710 sentenças que nos ajudariam a estimar qual é o desempenho de um servidor especialmente habilidoso nesta tarefa. Né? São servidores da Justiça Federal com 12 anos de experiência. E para isso nós fizemos o contraponto com o robô. Esse robô ele também foi treinado com 12 anos de experiência, mas nesse caso específico foram os 12 anos dentro do sistema Creta. Então isso deu aí, aqui na quinta região, considerando toda a quinta região, isso deu 613 mil processos. Certo? Então esse robô, que foram processos que foram julgados pelas turmas recursais e que estão no Creta de 2005, 2006 até 12 anos depois. E aí, desses 613 mil processos que o robô usou para aprender, nós testamos, né, o quão bom ele era naquela tarefa, utilizando não 710, mas cerca de 76 mil sentenças. Tá? Então, uma vez treinado, esse robô ele consegue, em alguns poucos segundos, dar o resultado provável dessas 76 mil sentenças. Então, a gente tem aí essa competição, que não é uma competição, claro, entre humanos e máquinas. E aí, quais foram os nossos resultados? São interessantíssimos. Nós chegamos à conclusão de que os seres humanos eles são muito bons na previsão de quando um recurso será improvido. E isso aí já era mais ou menos esperado, porque esse é o resultado mais comum. Dos processos que nós analisamos, cerca de 80% deles, né, e esse é um número constante nos anos, eles são improvidos. Tá? Então, 80% dos recursos que chegam às turmas recursais, eles são improvidos. No entanto, os seres humanos eles são péssimos em prever quando um recurso será provido. Então, eles não conseguem acertar. As máquinas, por sua vez, elas são quase tão boas quanto os seres humanos na previsão de quando um recurso será improvido. Então, elas quase atingem o mesmo desempenho. A diferença fica nas situações em que o recurso será provido. As máquinas elas são muito melhores que o nosso grupo de teste nessa atividade. E aí eu trouxe aqui alguns gráficos, né? Em azul nós temos os seres humanos do nosso grupo, os 22 seres humanos, e em verde nós temos o resultado da máquina. Então percebam que para o caso de recurso improvido, os resultados são muito similares, né? Então a gente tem aí as métricas de precisão. Então, de todas as vezes que foi dito que o recurso era improvido, quantas vezes o robô ou o grupo humano acertou, né? Foi 79% no caso dos humanos e 73% no caso das máquinas. E de todos os recursos que foram improvidos, quantos foram corretamente identificados por esses grupos, né? A gente chama isso de revocação. E aí 91% dos processos do conjunto de recursos improvidos foram identificados corretamente pelos seres humanos e 89% pelas máquinas. A diferença fica aqui, quando a gente chega no desempenho em relação ao provimento. Então, enquanto a nossa precisão nos seres humanos é de 37%, quando a gente vai para as máquinas, a nossa precisão, no caso do provimento, é de 67%. Enquanto nos seres humanos a nossa revocação é de 18%, quando a gente vai para as máquinas, a nossa revocação é de 41%. Tem um número mais fácil para a gente compreender a diferença entre esses dois grupos. É um número que varia de -1 a 1, em que 0
ele seria um comportamento aleatório. Então, quanto maior que 0 e mais próximo de 1, melhor é o desempenho geral em relação à verdade daquele conjunto de dados. Então, a decisão que foi efetivamente tomada naqueles casos. Percebam que o coeficiente de correlação dos humanos é de 0,12. No caso das máquinas, a gente conseguiu chegar a um coeficiente de 0,36. Então, as máquinas elas têm coeficiente, tem uma acurácia, por assim dizer, que não é exatamente uma acurácia, mas elas, nesse teste, elas foram 3 vezes melhores que os seres humanos. Isso significa, Elias, que nós vamos trocar os seres humanos por máquinas? Não. Quem é que, em sã consciência, diria que nós vamos trocar os usuários de uma ferramenta pela ferramenta? Né? É como se a gente dissesse, nós não precisamos mais de juízes, servidores, porque nós temos o PJE. A gente sabe que não é assim que funciona. Né? Então, a gente não pode confundir a ferramenta com o usuário dela. E essa IA nada mais é do que uma ferramenta. Né? Então, nós podemos fazer uso dela. Como, Elias? Vocês podem perguntar. E aí eu tracei aqui um fluxo hipotético, claro, né, de um processo na turma. Ele chega na turma, um servidor analisa aquele processo, ele leva cerca de 1 hora para fazer isso, e aí ele vai para julgamento da turma. E aí, digamos que esse servidor ele consuma aí 1 hora fazendo essa análise daquele processo. Bem, se a gente tiver uma triagem automatizada, utilizando essa IA, né, para que ela enrique resultados possíveis para aquele processo, junto a um determinado nível de confiança naquele palpite da máquina, a gente pode fazer com que o tempo de análise desse servidor ele seja reduzido. Então, a gente ainda não testou essa economia de tempo, mas estimamos que ela seja realmente significativa. Então, o propósito aqui, perceba, o fluxo ele continua acontecendo, mas em determinadas etapas ele tem uma ajudinha e uma máquina. Certo? Então, eu sei que eu já esgotei o meu tempo aqui, e eu encerro aqui para dizer para vocês que a IA no Poder Judiciário não é o futuro. A IA no Poder Judiciário é o presente. Ok? Muito obrigado e boa tarde. Piccoli parece que ficou impressionado aqui, Elias, com a pesquisa. Eu só tenho uma palavra. Ele não consegue falar mais nada, Elias. Elias, inclusive, Piccoli, eu estava dizendo aqui, vai ser vice-coordenador da residência regional e o coordenador da equipe que vai atuar justamente junto ao Centro de Inteligência. Então, meus olhos já estão brilhando, Joana, com esse algoritmo à disposição dos nossos servidores, juízes, dos juizados, né? Elias, isso vai ficar com a gente, não é isso? Com certeza. Depois da publicação. Sensacional, Elias. Parabéns. Parabéns, fantástico. Elias. Eu não queria nem palmas, nem fogo no chat, não. Quero ver se acham. Eu quero ver se colocam ou gênios ou robôs. Coloquem robôs aí no chat do YouTube, minha gente. Serão as palmas que vocês vão dar para Joana e Elias por esse brilhante painel. Sensacional. Sensacional. Efusivamente, muitíssimo obrigado aos dois pela participação. Parabéns.